Olá, boa noite a todos vocês que estão aqui hoje em mais um episódio. Hoje é o nosso terceiro episódio. Bem-vindos ao Lente Aberta. E é um episódio, uma edição tanto quanto especial. Tanto é que eu e Felipe estamos hoje de lookinho by Brasília, em homenagem a esse grande momento que nós vamos viver. E aí, Lipe, como é que você tá? Tô um pouco ansioso, mas tô preparado. Mas como é que não fica ansioso? Né? Me conta, né? Com esse convidado... Queria saber. Né? Gente, assim, essas histórias que esse convidado hoje vai trazer é de deixar de todo mundo de queixo caído, tá? Porque a vitalidade, a força de trabalho que o nosso convidado tem, se juntar eu e o Felipe junto não dá, não chega perto. Mas sem mais delongas, né? Então, vamos começar esse episódio hoje falando um pouquinho sobre política, uma política mais de perto, né? Tanto de perto, porque nós temos hoje um deputado federal conosco, e também de perto, porque estamos aqui diretamente de Goiânia, né? E o nosso convidado faz parte do nosso incrível estado. E aí, Lipe? Boa noite, TT. Boa noite, professor. Dizer que estamos aqui, eu estou muito feliz por estar gravando esse episódio agora, nosso terceiro episódio, professor. Nós trazemos esse conteúdo para tratar de alguns assuntos interessantes para a sociedade, como saúde, educação, lazer, esporte, cultura. E acredito que só tem um pouco de cada um desses para poder falar com a gente. E hoje o nosso episódio é sobre políticas públicas. Fico muito agradecido ter o senhor aqui, ter tirado um tempo para dar essa entrevista. E dizer que estamos juntos nessa nova jornada do senhor. Vou deixar o senhor apresentar, dizer um pouco para a gente, mas que estou muito feliz mesmo. Não, só um minutinho, peraí que eu vou ter que interromper. Eu não posso ser indecorosa a esse ponto. Essa apresentação aqui, a gente tem que dizer o nome do nosso convidado. Né? A gente não tem simplesmente um convidado. Nós estamos aqui hoje com o deputado federal pelo estado de Goiás, o professor Alcides, com uma trajetória política gigantesca, uma trajetória econômica, educacional, é um empresário, um professor, está no legislativo, indo para o executivo. Então, são histórias incríveis e é um exemplo que nós temos em nosso estado. Seja bem-vindo, professor Alcides, e com a palavra, senhor. Bom, é um prazer muito grande estarmos aqui, TT e Lipe. Eu vou utilizar os apelidos de ambos, né, que a forma mais carinhosa de tratá-lo, e estamos aqui à sua disposição. Um prazer muito grande estarmos aqui para bater esse papo legal, para falar de política, de educação, para falar de Goiás, do Brasil, de Aparecida, que são temas interessantes que nós podemos discutir aqui nessa próxima hora nossa. Bom, para a gente começar, então, eu estou aqui... É porque, assim, eu fico empolgada, né? Professor, para a gente começar, eu gostaria que o senhor trouxesse um pouquinho dessa trajetória do senhor. Como é que o senhor começou? Porque, assim, o senhor é múltiplo, né? São diversas profissões e um indivíduo só. Como começa essa trajetória do professor Alcides? Bom, o professor Alcides é baiano, da cidade de Remanso. Cheguei aqui em Goiás no dia 1º de julho de 1968, portanto, já agora no próximo dia 1º agora, são exatamente 54 anos que nós estamos em Goiás, né? E trabalhando. Cheguei aqui com 15 anos, já com curso de magistério concluído e com o objetivo, vim para a cidade com o objetivo de me tornar um profissional. Porque lá onde eu estava, na minha cidade de Remanso, na minha querida cidade de Remanso, cidade que eu tenho todo carinho, amor especial por ela, nós só tínhamos até o ensino médio. Na época nós tínhamos o técnico em contabilidade e tínhamos também o curso de magistério. Por esse motivo eu resolvi terminar o meu ensino segundo grau e vim para Goiás. Aqui eu vim para morar com meu irmão mais velho, o seu José Eleutério Soares, que Deus elevou. Ele foi a primeira vítima da família de Covid. Em 2020, nós perdemos o seu José no dia 29 e perdemos a sua filha mais velha, a Rosa Cleia, no dia 30, um dia depois. Logo em seguida, perdemos um sobrinho, Fernando, né? E no ano seguinte, perdemos mais 2 membros da família. O meu terceiro irmão, na hierarquia de idade, o Pedro, e logo em seguida também perdemos ele dia 5 e dia 10 de março, um outro sobrinho, irmão do Fernando. Então foram 5 vítimas que nós tivemos da Covid, mas infelizmente foram fatalidades, coisa que acontece. Mas vamos falar um pouquinho do professor Alcides. O professor Alcides chegou em Goiás em 68. Em 1969 comecei a trabalhar
lá onde hoje é a faculdade, uma escola municipal. Trabalhava também no setor Pedro Ludovico, na escola Dom Abel, que hoje na escola na época chamada Darcy Ribeiro, que hoje é Dom Abel. Trabalhei também no setor Pedro Ludovico, no Hélio Veloso, que hoje é conhecido como Pedro Xavier Teixeira. E também, já em 71, trabalhei na Escola das Freiras, né? E o professor Alcides começou lá como funcionário público, né? Em 70 eu fiz um concurso público e fui o primeiro colocado nesse concurso, foi o último concurso do regime militar, né? O regime militar veio, depois não teve concurso, veio ter só em 1988. E nós começamos esse trabalho na cidade de Aparecida como professor do ensino primário e como professor do ensino primário no estado de Goiás. Eu trabalhava um período na prefeitura, outro período no estado. E assim começou a nossa vida. Em 1970, aconteceu um fato inusitado na minha vida, que esse fato é que mudou toda a trajetória da nossa vida, que foi exatamente a aquisição da Faculdade Alfredo Nassi, que na época era chamada de Educandário Alfredo Nassi. Era uma escola pública e, de repente, descobriram que aquele prédio onde havia sido feito pelo MEC, ele não era área pública. O dono reclamou a propriedade. Eu sentei com os herdeiros do proprietário, bem como com o prefeito da cidade e o presidente da Câmara da cidade. E lá nós fizemos a aquisição daquele imóvel sem ter um centavo no bolso. Assinamos 120 promissória de um cruzeiro, na época a moeda nossa era cruzeiro, e assinamos um termo de compromisso que num período de 4, no máximo a 5 anos, que nós teríamos que construir num outro espaço público, ou seja, onde a prefeitura determinasse um prédio nas mesmas dimensões daquele que estavam me cedendo ou me doando. Então, desculpa, professor, só entendendo, essa aquisição não foi uma compra, então, tradicional, ela passou por parâmetros um pouco diferenciados, né? Então, pelo fato de ser uma escola pública, e aí vem com um proprietário particular, então a prefeitura indica alguns parâmetros para que não haja esse prejuízo na existência do prédio, seria mais ou menos Exatamente. assim? Foi o seguinte, deixa eu detalhar com mais detalhes para que o nosso telespectador possa entender. O prédio foi feito com recursos do MEC e o imóvel não era da prefeitura. Aí a prefeitura não podia ter feito, mas fez. Então nós fizemos um tripé de conversação entre os herdeiros do imóvel, né? Bem como o prefeito e o presidente da Câmara, que eram os representantes do Poder Municipal, e o professor Alcides. E por que eu fui escolhido para comprar o imóvel? Porque aquele imóvel era dirigido por mim. Aquela escola eu era diretor, né, da escola e era professor da escola, como até alguns costumam dizer, era diretor, era o bedel, era tudo. Porque naquela época nós não tínhamos o porteiro, nós tínhamos lá a senhora que fazia o lanche, né, o diretor e o professor, só. Esses eram os Funcionários. os funcionários da escola. E assim nós começamos. Foi por isso que eu citei aqui que era uma coisa inusitada. Nós assinamos termo de compromisso porque a prefeitura não podia vender uma coisa pública. Então nós fizemos um termo de compromisso que num prazo X nós devolveríamos ao Poder Municipal um imóvel construído nas mesmas dimensões daquele que nós estávamos ocupando, né? E nós fizemos lá embaixo, próximo a Monposta. Hoje lá funciona, se não me falha a memória, CAPS. Lá funciona o CAPS hoje. Mas na época que eu fiz, funcionou lá a subprefeitura. Posteriormente foi adaptado e hoje funciona o CAPS. Então foi assim que começou a nossa história. Aí nós começamos e aquele imóvel que eu comprei para pagar com 10 anos, eu terminei pagando com 4, porque nós tivemos no início da década de 70 a maior inflação da história do país. Uma inflação galopante, né? Que chegou até aproximadamente 250%, 300% ao mês. Era uma loucura. A hiperinflação. A hiperinflação. E aí o dinheiro se desvalorizou, eu terminei pagando aquela dívida de 10 anos em 4. Concluí o pagamento e aí daí para frente facilitou a nossa vida em termos de ampliar a nossa gestão.
Era uma escola pequenininha, com poucas salas de aulas, e eram 2 salas de aulas na época. Não tinha secretaria, não tinha biblioteca, não tinha nada disso. E nós começamos já na década de... Mesmo no final da década de 70, nós tivemos um grande problema. Houve uma invasão de pessoas de Goiânia a Aparecida. Foi expulsando o pessoal de Goiânia, eles iam se acomodando ali na Vila Brasília, Jardim Esmeralda, Vila Sul, aquela coisa Só toda. desculpa interromper, inclusive, você é um dos pioneiros ali no setor Cruzeiro do Sul, né? Ajudou a fundar o setor Cruzeiro do Sul. Sim, sim. O Cruzeiro do Sul já foi construído, né? Nessa época, em 1978, foi construído já na época que eu era vereador, né? Eu fui eleito vereador em 76 na cidade, uma eleição histórica também, onde eu tive 4 votos a mais do que o prefeito, coisa nunca vista. Coisa nunca vista, né? Nós tivemos 594 votos e o prefeito 590, com isso nós levamos a Câmara inteira. Quer dizer, lá na época era MDB e Arena, aí não elegeu ninguém do MDB. Aí depois houve uma mudança e foi de 7 para 9, aí entrou o MDB, né? O MDB entrou com 2 Entrou pelo vereadores, coeficiente, pelo né? coeficiente. E nós continuamos com os nossos 7, né? Mas com essa explosão demográfica de Goiânia, expulsou as pessoas mais pobres e mais carentes para a região do Jardim Esmeralda, Vila Brasília, Vila Sul, Vila Maria, Vila Alzira. Aí veio o Conjunto Cruzeiro do Sul. Quer dizer, então começou a ficar muita população para pouca escola, né? Foi aí que nós tivemos que introduzir o ensino intermediário. Ou seja, nós tínhamos uma aula que começava às 7 horas e até 10h30 da manhã. Depois nós tínhamos só 15 minutos para as senhoras limparem Para vir a próxima turma. para vir o próximo turno, que era 10h45. Aí esse turno 10h45 ia até 14h45. Chegava a 14h45, mais 15 minutos para você limpar as salas de aula. Aí até 18h50. Quando chegava em 18h50, terminava aquele turno, limpava de novo e até às 19 horas. E esses 19 horas ia até às 22h30. Então, nós passamos a ter o turno da morte, né? Que é aquele turno intermediário, mas não tinha outro jeito. Ou você fazia isso, ou nós íamos ter um colapso na educação, né? Então, foi mais ou Salas menos cheias, isso. professor, nessas turmas que eram formadas, que eu acredito que davam mais ou menos 4 a 5 turmas por dia, né? As turmas eram cheias nesse momento? Cheias. Naquela época, as nossas turmas normais eram 50 alunos. 50 alunos. Então, realmente, a Aparecida vive uma explosão demográfica. Em poucos anos, né? Uhum. Aí veio a gente, logo em seguida, no começo de 80, eu fundei o ensino médio, né? Nós fundamos o curso técnico em contabilidade, o curso técnico em administração, o curso técnico em magistério, né? Que é o famoso magistério, e também implantamos o colegial, né? Foi nesse momento aí que a coisa andou mais e conseguimos construir aquele primeiro prédio, o prédio mais antigo, com o auxílio do BNDES. Nós pegamos o empréstimo do BNDES e fizemos aquele prédio. E aí nós fomos tocando, né? E hoje a nossa escola tem mais de 108 salas de aula, com mais de 7.000 alunos entre escola e faculdade, né? Temos 20 cursos devidamente aprovados e todos bem avaliados, inclusive para o conhecimento da população. O nosso curso de medicina é o melhor curso do Centro-Oeste e Centro-Norte brasileiro. Nós temos as 5 estrelas, nós temos também a nota máxima, que é 5, e nós temos a acreditação internacional. O que é isso? Essa acreditação internacional significa dizer que os seus alunos, os alunos do curso de medicina, podem clinicar em qualquer um dos países da América. Isso é muito importante. Isso somente 12 faculdades e universidades têm no país. E na região centro-oeste e norte, do centro-oeste para cá, somente a Unifam é portadora desse título. Inclusive, é um assunto que se discute não só no Brasil, né, como em toda a América, porque alguns
alguns estudantes se formam em medicina na Bolívia, no Paraguai, e acabam querendo vir para o Então. Brasil e validar esse diploma aqui, talvez porque não tenha Não tem acreditação, né? Não tem acreditação. acreditação. E aí a nossa escola tem essa acreditação internacional e nós procuramos fazer um trabalho desenvolvido para a sociedade da melhor forma possível. Uhum. E eu me recordo muito bem que em 2014, quando eu recebi a primeira turma de aluno, eu reuni no nosso auditório com os pais e disse a eles: nós não temos preocupação da entrada do aluno com ou sem qualidade. A nossa preocupação é sair daqui com qualidade. E hoje a gente percebe isso porque os nossos alunos concluem o curso de medicina, a primeira turma foi em 2020, e eles concluem o curso de medicina e são disputados, né? São disputados para fazer o seu internato. Isso é muito bom. Já sai de lá com uma carreira praticamente. Antigamente era o curso do FG, que era cotado, né, que era bem falado. Hoje já a Unifam já está no nível ali de uma faculdade federal. Não menosprezando as demais, o nosso nível é outro, é bem melhor, porque se não fosse, nós não tínhamos acreditação internacional. Então, professor, daqui uns dias vira universidade? Do centro universitário para a universidade é um passo. Sim. Né? Nós hoje somos Pergunta centro difícil. universitário, né? E nós temos 80% dos nossos cursos são aprovados, tem um teto máximo, que é a nota 5, Uhum. né? E acreditamos que os outros 20% que ainda não tem essa nota, vamos procurar fazer de tudo para na próxima avaliação chegarmos no teto, que é a nota 5. Uhum. O senhor era um professor muito bravo? Não. Só para o senhor entender por que eu estou fazendo essa pergunta. O senhor tem um objetivo e bota na cabeça, corre atrás e o número tem que ser esse. O número precisa ser modificado. É a busca da excelência. Isso é interessante, que isso é uma coisa que é bem característica de professor, né? Professor tem bem essa característica, correr atrás e não desistir do objetivo. Parabéns pelo lindo trabalho na educação, professor Alcides. Eu agradeço e pode ter certeza que a gente sempre procura fazer tudo com excelência, né? Quando eu usei aquela palavra e disse aos pais, hoje muitos pais me ligam e falam assim, realmente o senhor tem razão. A gente procura fazer aquilo que é de melhor, para que a gente possa formar profissionais de excelência. Professor, por mais que você leve esse nome de professor Alcides na sua trajetória, para ser político você tem que passar por demais bandeiras. A educação é a principal do senhor, mas o senhor falou da medicina, já passando pela questão da saúde, infraestrutura também, a questão do prédio. Qual que é a bandeira que o senhor mais levanta hoje? Olha, hoje, percebendo a situação do país, as principais bandeiras continuam sendo a educação, a saúde e a segurança. Uhum. Hoje nós moramos num país onde você não tem segurança, exceto Goiás. E Goiás está anos-luz na frente dos demais estados. Isso porque a gente tem um governador aqui corajoso, determinado, e que é daqueles que bate a mão e sai do jeito que ele quer, né? Isso é muito importante, principalmente para a segurança, né? Quando ele disse que bandido bom é bandido morto, e quando ele também teve uma outra referência, que o bandido em Goiás teria que mudar de profissão, é exatamente o trabalho que ele está fazendo. Ou mudar de estado, né? Ou muda de estado ou muda de profissão. Ou muda de profissão. Né? Nós tivemos aqui no episódio passado um assunto sobre a segurança pública, ficou bem enfatizado que o governador dá o limite para que as forças de segurança pública trabalhem dentro da legalidade, mas que se passa da legalidade vai para o âmbito político, tem realmente o apoio do governador, assim como nós tivemos também o apoio do presidente, né? Que foi firme nessa questão da segurança. Perfeitamente. A segurança no país hoje é um caso, assim, muito sério, né? Nós estamos vendo aí malandros sequestrando ônibus, matando pessoas inocentes. Nós estamos vendo lá no Rio, no São Paulo, umas coisas, assim, incabíveis. E sem falar no meu querido estado da Bahia, que é o mais violento do país, né? Lá eles matam hoje e deixam outro amarrado para matar amanhã, né? É muito sério, é muito sério. E isso já aconteceu também na minha querida cidade Aparecida. Nos anos de 2014, 2015, naquelas regiões mais paupérrimas da cidade, nós tínhamos também esse tipo de coisa. Hoje, graças a Deus, não temos mais, né? Hoje a gente percebe que a Aparecida evoluiu muito, mas isso é o resultado do trabalho feito pelo nosso governador, Ronaldo Caiado.
Em relação à saúde no Brasil, está muito, muito frágil, muito. Porque, infelizmente, o que mais acontece é que os recursos da saúde têm muitos, mas, infelizmente, os gestores não aplicam como deve e desviam muito. Nós temos aí um episódio recente, como o da Covid, onde o governo federal repassava milhões e milhões para as prefeituras, para os estados, e esse dinheiro era desviado, em vez de ser aplicado para ajudar a resolver os problemas da população, infelizmente eles eram mais da metade desviados. Uhum. E isso é preocupante. Então nós precisamos de ter gestores mais sérios, mais comprometidos com a sociedade, para que os nossos recursos não sejam desviados. A mesma coisa acontece na educação. A educação não falta recursos, nós investimos muito na educação. Infelizmente, nós estamos longe de países desenvolvidos. A nossa educação hoje está muito distante, né? A educação nossa hoje já está tão distante da realidade que nós estamos na fila de espera, né? Em termos de PISA, em termos de avaliações, outras avaliações nacionais e internacionais, né? Você pode ver que as notas dos nossos alunos, em matemática principalmente, ela está aquém, né? As nossas avaliações dos nossos alunos do ensino médio, eu até fiz uma crítica ao governo que aí está em relação à educação, porque há 2 anos atrás eles comemoraram, né, com muita ênfase, que o ensino médio de Goiás era o melhor ensino do Brasil. Aí eu fiz uma pergunta, né, numa rádio e numa TV. Um belo dia eu falei, olha, eu não tenho nada a comemorar como educador, porque a nossa nota é a melhor, mas a nossa nota é 4. É péssimo. Ninguém consegue aprovar ninguém com nota 4. 4 é nota vermelha, né? Inclusive o governador na época e a secretária de Educação, que é minha amicíssima, me chamou a atenção. Eu falei, não, mas eu não estou falando nada de errado. Eu não posso comemorar uma nota 4? Ah, mas os outros tirou. Eu não estou preocupado com os outros, eu tenho que me preocupar com o meu estado. Eu tenho que fazer a minha obrigação aqui, né? A minha obrigação eu tenho que fazer como gestor. E não ficar preocupado se vindo de espelho para os outros. Não. Nós temos que nos preocupar conosco, com o nosso trabalho. Então, se Deus me conceder a graça de ser prefeito da cidade de Aparecida, você pode ter certeza que eu vou trabalhar duro para a educação nossa ter excelência, para a nossa saúde ser uma saúde de referência e a nossa segurança também vai estar bem adicionada, aparelhada para fazer o seu trabalho. Eu não tenho dúvida nenhuma, professor, porque o senhor é a pessoa que eu conheço que mais trabalha. Sinceramente, é a pessoa que eu conheço que mais trabalha. O senhor acorda cedo, às vezes eu te mando mensagem às 5 horas da manhã, o senhor já está respondendo, às vezes vai dormir 1 hora, não sei nem se o senhor dorme, se o senhor passa direto, mas... Eu fiquei sabendo que de mas, 5 a 7 ele não responde ninguém, não, porque ele tá fazendo maratona. Agora a pergunta que não quer calar: o senhor caminha ou corre? Porque nem eu tô dando conta de fazer uma caminhadinha de dia, viu? Eu não sou do Confesso. time dos corredores, não. Eu já fiz muita corrida quando mais jovem, mas hoje eu caminho, eu faço 30 minutos de caminhada, depois disso eu faço mais 30 minutos de bicicleta, né? E depois disso eu faço alongamento. Costumeiramente, eu levanto às 5h30 para malhar e vou até às 7h30. Aí, tá vendo? Ó, já fica a dica, você que tá em casa também, porque ele é muito organizado até na parte dos exercícios físicos, né? Então vamos pegar a dica pra gente. Assim, só dando uma ênfase ao que o senhor falou, questão de não faltar recursos e ter já o que falta ser as pessoas empenhadas, né? Para estar tratando do dinheiro público. Eu sou morador de Aparecida, amo a cidade de Aparecida, fui criado lá, meus pais, crio a minha filha na cidade de Aparecida. Quando me decidi a me candidatar a conselheiro tutelar, o senhor me apoiou, não pediu nada em troca, me apoiou naquele momento. E agora nós estamos batendo numa tecla também, é o seguinte, o senhor liberou uma emenda para aquisição de um castramóvel na cidade de Aparecida. Até daqui a pouco eu vou falar do nosso projeto, do Laricão. Nós temos um projeto, professor, que trata da saúde básica dos animais, desde a alimentação, as vacinas, a tosa, banho. E quando eu fui pesquisar esse assunto, eu descobri que o senhor empenhou emenda, conseguiu um castramóvel para Aparecida, mas há uma dificuldade de fazer ele funcionar. E aí agora, conversando nos bastidores, eu descobri que o senhor fez para outras cidades também. Então, assim, o senhor foi lá
empenhou o dinheiro, conseguiu o imóvel e agora ele não funciona, né? Devido a algumas barreiras algumas burocracias da prefeitura. O senhor, como prefeito, como pretende diminuir a burocracia para dar mais eficiência ao trabalho lá na ponta? Olha, não só Aparecida, como as demais cidades, a maioria das cidades que nós mandamos o caça-móvel, que são em número de 20, são poucas onde ele está funcionando, né? É porque o prefeito alega, eu tenho que contratar um veterinário, eu tenho que contratar não sei quem e tal. Quer dizer, o cara não preocupa lá na ponta, ele não tem essa preocupação. O gestor, ele precisa se preocupar com tudo, todos os detalhes da cidade. Se o gestor não se dedicar e não se preocupar, consequentemente, nós vamos ter uma cidade problemática, como é o caso da cidade de Aparecida hoje. E não adianta colocar tanto dinheiro se não está dando eficiência, né? Exatamente. Então, os recursos que a gente manda como deputado, os senadores mandam os recursos para as prefeituras, é para que esse recurso seja utilizado de forma digna. Infelizmente, isso não está acontecendo. Não é só em Aparecida, não. Na maioria das cidades do Brasil, principalmente em Goiás, a gente sabe que a maioria das cidades não aplicam os recursos como deveria ser aplicado. Ou, às vezes, deixa lá num cantinho, né, para vir posteriormente fazer algum arranjo, Alguma né? campanha política. E eu vou te citar aqui, o ano passado, no dia 30 de julho do ano passado, chegaram para a Prefeitura de Aparecida 4.119.000 reais. Desses 4.119.000, 1 milhão foi para reformar a Praça Céus. Nós temos 2 e ambas estão danificadas. Desse mesmo recurso, veio 1,5 milhão para assistência social, sendo 1 milhão para a prefeitura e 500 mil para as nossas entidades, como a PAI e uma série de outras que nós temos lá na cidade. Além disso, nós mandamos também recursos para comprar veículos para a Secretaria de Meio Ambiente. Nossa Secretaria de Meio Ambiente só tinha uma caminhoneta e eu coloquei dinheiro de mais 5. Aí o problema foi o motorista. Nem compraram o carro. Então, esse recurso de quase 4.200.000, foi todo ele colocado na prefeitura. Infelizmente, eles não compraram absolutamente nada e nem reformaram aquilo que precisava de reformar, né? E o Temos que fizeram também, do dinheiro? só Deus sabe. Fica a pergunta no ar. Se alguém souber a Só Deus. resposta, fala pra gente. Nem a poda da cidade eles não fizeram, do mato, que tá... Gente, Já a situação, Tá quando eu vou visitar o Lipe, a situação do mato em Aparecida tá algo assustador, principalmente nesse momento de surto de dengue que nós estamos vivendo. E a gente fala muito sobre isso, né, Lipe? Né? Sobre a falta de cuidado com os espaços urbanos, os espaços públicos, até muitos moradores se unem, né? Né? Pra Nós temos que nos roçar unir por lá conta própria. entre os moradores para fazer cuidar mesmo da cidade, das praças, porque o órgão público não tá vindo, sinceramente, professor. Como é que resolve esse problema, professor? Como é que o senhor pensa sobre Olha, Tete, esse cuidado esse urbano? problema se resolve com gestão. Quando você tem uma gestão eficiente, você divide as funções de cada secretaria e faz com que as pessoas trabalhem. Se eu te coloco como secretário e você não está dando conta do serviço, a minha função é te substituir. Vamos colocar alguém que queira fazer esse serviço. Porque senão o trem não anda. A conta não fecha. É o que está acontecendo na cidade de Aparecida. Aí eu te pergunto, Né? professor, os termos técnicos para colocar um secretário, ele é político ou ele é técnico? Porque muitas das vezes a gente vê a questão de loteamento dos cargos públicos, e aí o próprio prefeito não dá conta de administrar porque ele está refém de um grupo ou de algum empresário, alguma situação ali que ele não consegue desenvolver. Então, como que é feita hoje não vou dizer em Aparecida, mas como que é feita essa divisão dentro do âmbito do executivo? Isso aí varia de acordo com o gestor. Se eu disser para você que eu irei gerir com técnicos, certo? Se nós tivermos condição de pegar um técnico político, ótimo. Se não tiver, eu vou preferir administrar com técnicos, porque o técnico sabe o que faz, ele sabe os seus acertos, os seus erros, é mais fácil de você cobrar e, consequentemente, de fazer a coisa acontecer. Né? E se você colocar só o político, ele se preocupa em fazer política e esquece de fazer a gestão. E na cidade nós estamos precisando de gestão. Inclusive, falando sobre essa questão de gestão, como
como o senhor vê a situação atual do cenário político em Aparecida de Goiânia? Qual é a visão que o senhor traz? Porque assim, até a gente, problemas é o que a gente, se a gente for trazer problema aqui, né, Lipe? Tem muito. Como que o senhor avalia esse cenário político atual em Aparecida de Goiânia? Olha, Aparecida hoje nós temos um cenário político complicado, né? Porque como a gestão não é eficiente, nós temos vários e vários problemas. Vamos pegar aqui por parte. A cidade está extremamente esburacada. Ah, é por período chuvoso. Não, antes de chover está do mesmo jeito. Então não é por causa do problema chuvoso. Ah, a cidade está cheia de mato alto. Não, antes do período chuvoso também o mato era alto. Embora estivesse alto e seco, mas era alto, né? E em relação à troca de lâmpadas, nós temos o mesmo problema. Sinalização tá péssima Sinalização lá. nem se fala. Então, a cidade, as coisas básicas, as pequenas coisas básicas estruturais que você pode resolver com uma tacada só, isso não acontece. Olha, e eu mandei, o ano passado, 2 caminhão-muque, viu? Para poder trocar as lâmpadas. Bom, professor, então, continuando, além de conversas sérias, burocráticas, numéricas, estatísticas, a gente também gosta de fofoca, né? E a gente tem uma questão aqui para perguntar para o senhor, que é em relação ao salário. Verdade ou mito? O senhor doa o salário do senhor como parlamentar? Está em cartório isso registrado? Como é que... Gente, 100%. para onde que vai esse dinheiro? Como é que é isso? Em 2018, nós registramos em cartório a doação do nosso salário. Por que eu tomei essa decisão? Primeiro, porque eu não preciso do salário da Câmara dos Deputados. Eu sempre sobrevivi com meus recursos, né? E não com recursos públicos. Eu fui vereador, também nunca recebi salário durante o tempo que eu era vereador. E aí eu achei prudente registrarmos uma escritura pública de doação do meu salário no nosso cartório da Vila Brasília, né? Conhecido como cartório da Vila Brasília. Aí isso vem acontecendo durante 19, 20, 21, 22, 23 e continua acontecendo em 24. Por que eu fiz isso? Porque tem muitas coisas que você precisa resolver e que, se você for ficar mandando emenda até chegar, é muito burocrático, é muito complicado. Embora a gente tenha criado o Pix, que foi uma ideia do Bolsonaro, em 2019, criamos o Pix, facilitou um pouco a vida das prefeituras. Mas, com isso, nós facilitamos muitas vezes a prefeitura, mas as coisas continuam enroladas e burocráticas. Então, hoje, dos 4 primeiros anos, eu recebi R$1.960.000. Todo esse dinheiro foi investido em obras sociais no estado de Goiás. A obra mais importante que nós fizemos foi o cemitério da cidade de Campinorte, que foram R$288 mil que nós gastamos lá. Só para vocês terem uma ideia como é que funciona esse mercado aí, a gente tentou fazer uma licitação, né, para poder fazer aquilo lá e tal, e o menor valor da licitação foi R$600 mil. Eu, como a gente entende que eu estou sempre construindo, sempre fazendo isso e aquilo da forma direta, né, sem usar a consultora, sem usar isso e aquilo, eu peguei os meus engenheiros, meu engenheiro e a arquiteta, e mandei para a cidade de Campinorte. E aquela obra que ficaria em 600 mil, eu fiz com R$288 mil. Ficou tão boa quanto se tivesse feita por essa empresa lá. Ordenei que comprasse o material direto na cidade. E ordenei também que usasse pedreiros e serventes também da cidade, para poder fazer uma movimentação na economia da cidade. Comentar. Da mesma forma, nós fizemos as 2 quadras de esporte que nós fizemos. Foi da mesma forma, utilizando recursos e mão de obra da cidade, que ambas ficaram em... Uma foi 250 mil, a outra ficou em 200 mil. Fizemos ainda outras casas de velório, porque a notícia correu e todo mundo que não tinha casa de velório queria fazer. Nós chegamos a fazer mais 4 casas de velório. Mas o mais forte de tudo isso foi que nós atravessamos um período muito complicado entre 2020 e 2021. Nós tivemos um problema de seca aqui na região de Goiás, coisa que não se conhecia aqui. E isso afetou a parte hídrica das cidades. Aí, por isso, nós tivemos que recorrer e fazer, né,
mais de 20 poços artesianos em diversos distritos de diversas cidades do nosso estado. Mesmo o prefeito, que não era meu parceiro, eu sentava com ele e falava assim: olha, nós estamos com esse problema aqui, eu vou fazer o poço artesiano com recursos próprios, vou deixar tudo arrumadinho até aqui na boca do poço, daí para frente você faz, que seria a caixa d'água e a distribuição da água consequentemente. E assim fizemos em 20 distritos diferentes. Uma outra coisa que fizemos muito também foi academia a céu aberto. Só para vocês terem uma ideia, Eu acho isso um barato. o tanto que isso é perverso aqui no Brasil, o governo federal dedica, ou seja, doa para a cidade R$ 180 mil para fazer uma academia a céu aberto. Você sabe com quanto que eu faço as minhas academias? A mesma academia, utilizando os mesmos equipamentos, do mesmo jeitinho, né? Eu faço ela com R$ 40 mil. Entrega ela pronta para o prefeito, né? E já inaugurei várias aqui, não só em Aparecida, como estado afora. E o parquinho, também, que é repassado em termos de 60, 70 mil reais, eu faço ele com R$ 15 mil. O senhor enxerga que a gente tem um grande problema, então, com esse processo licitatório? Porque, geralmente, dependendo do tipo de licitação, os valores são extremamente superfaturados, né? Como é que o senhor enxerga isso? Porque, por exemplo, o prefeito só vai encarar, está se preparando para encarar uma prefeitura em Aparecida de Goiânia, e esse é um assunto que vai bater na porta. Nesse aspecto, eu vou ser um prefeito extremamente chato, né? Porque hoje a gente percebe que, além das licitações serem feitas de formas bem esdrúxulas, né? Tem também um outro problema grave. Você contrata a empresa e tal, aí passa 6 meses, a empresa vai lá fazer um aditivo, né? Aí 1 ano se passou, não deu conta de fazer outro aditivo. Isso são coisas que nós vamos evitar de fazer. Porque cada aditivo que é feito é um assalto a mais na prefeitura. Então, hoje, nós vamos ter que construir muitos CMEs, porque nós temos uma cidade cheia de problemas. Nós temos 8.204 crianças na idade de CMEI, fora do CMEIs, porque nós não temos, né, CMEIs. E o falecido Maguito Vilela deixou 17 CMEIs aprovados só para construir. Infelizmente, eles não construíram. Chegando à Câmara dos Deputados, eu trouxe mais 6, e eles também não fizeram. Quer dizer, se tivesse feito esses 23 CMEIs, hoje o nosso déficit continuava grande, mas era pelo menos a metade do que nós temos aí. Então, teria parado várias famílias. Exatamente. Né? E para resolver esse problema, Tetê, nós vamos ter que fazer o seguinte: nós vamos ter que construir 10 CMEIs o ano que vem até junho. Aí o cara vai ver, é impossível. Eu falei, impossível é Deus pecar, né? Nós temos aqui uma fórmula utilizada na cidade de Florianópolis, onde o prefeito de Florianópolis construiu CMEIs e construiu também, ele construiu CMEIs e construiu também escolas com 42 dias. E nós vou lá fazer a visita, conhecer em loco essa escola, esse CMEI, e fazer com que isso seja feito aqui em Aparecida. O senhor só desculpa, então. O senhor está falando da forma de fazer uma gestão, e aí tá de uma forma bem simples, está parecendo ser fácil. Mas a gente sabe que para o executivo trabalhar, há uma necessidade também de ter maioria na Câmara, no Legislativo. Como é que está a sua composição, as suas expectativas para a base do senhor nessa eleição para a Câmara Municipal? E qual que é o principal laço que você tem que ter na Câmara para que esses projetos venham com mais rapidez e mais bem resolvidos? Olha, essa parte de licitação dessas obras que nós vamos fazer são obras extremamente necessárias e essenciais. Aí nós vamos procurar fazer uma licitação no início do nosso governo, segundo ou terceiro dia do governo, para que essa licitação fique pronta até fevereiro, mais tardar começo de março, e que a gente utilize esse método utilizado em Florianópolis para que junto nós possamos fazer esses 10 CMEIs no primeiro semestre e 10 CMEIs no segundo. Com isso, nós vamos ter 20 CMEIs e vamos oferecer 4.400 vagas. Né? Ainda vai ficar um grande déficit para que nós possamos resolver só em 2025. Aí você poderia me perguntar, e por que nós vamos zerar o déficit? Porque, infelizmente, não vai ser possível nós fazermos mais do que isso.
eu já fiz os cálculos, nós estamos trabalhando no limite para que a gente possa conseguir obter esse êxito. E sabemos de todos os problemas. Em relação à Câmara, a gente nós não temos preocupação. Tenho certeza que nós vamos fazer maioria absoluta na Câmara e depois a gente conversa com os vereadores e mostra para eles o que nós estamos querendo fazer, qual que é a nossa ideia. Eu tenho certeza que nós não vamos ter oposição a esses projetos que são extremamente essenciais e bom para a sociedade. É uma proposta, um projeto eu, pelo menos, aqui eu vou trazer um pouco a minha análise, né? Escutando o senhor falando, essa proposta, ela se parece mais como uma forma de resgatar, né? A Aparecida está precisando ser resgatada. É uma cidade muito bonita, uma cidade que tem uma história incrível, faz parte do estado de Goiás, composição do estado de Goiás, nunca foi só cidade dormitório, como muitos disseram durante muitos anos. A Aparecida tem uma importância, um polo econômico. Então, assim, quando o senhor fala, é uma sensação de resgate, de pegar essa cidade, vem cá, eu vou cuidar de você. Eu acredito que essa proposta realmente não tem oposição, independente da formação da Câmara, porque quando você olha para um trabalho que é pelo bem da população, é até pecado você negar, né? Você está negando por uma politicagem, você pode negar que a população tenha um bem maior. Então, Assim, no caso eu fiz essa pergunta porque quando fala de política parecida, a gente tem alguns nomes da velha guarda, já políticos que passaram pela cadeira, pela Câmara, e aí o que a gente está precisando? Eu acredito que hoje nós estamos precisando de gente jovem, a juventude. Aí você falou que teve uma expansão demográfica em Aparecida e junto com isso veio a tecnologia, veio as novas opções. E aí acho que agora nós precisamos renovar o método de fazer política, dando mais ênfase, sendo mais eficaz no nosso objetivo principal, que é atender a população. Então, acho que tem que haver uma renovação dessa cadeira e está discutindo sempre com o pessoal mais jovem. A introdução também da mulher na política já vem acontecendo bastante. Como é que o senhor vê esse cenário dos jovens querer se interessar pela política? Porque é um assunto que fica mais assim para as pessoas de média idade para cima. Mas o jovem hoje está interessado na política, como é que está sendo isso? Olha, Lipe, eu tenho procurado muito jovens que queiram ser inseridos na política, mesmo porque é uma coisa necessária. E nas palestras que faço, nas escolas principalmente, eu mostro para eles que é importante que a juventude participe desse processo político, não só como eleitor, como também como candidato. E posso te adiantar que dos 260 candidatos que eu pretendo ter nessa eleição, eu vou ter aproximadamente 30% desses candidatos com idade inferior a 30 anos, que nós os consideramos jovens. E temos também uma gama de mulheres que estão sendo preparadas e orientadas para fazer o melhor. E a gente tem procurado incentivá-las a participar desse processo político. Porque, infelizmente, no mundo não fazemos nada sem política. Mas é a política boa, é a política sã, é a política sadia. É essa política que nós queremos praticar em Aparecida. E eu tenho certeza que nós vamos ter um exército de mulheres na rua, trabalhando e pedindo os votos que a gente precisa. Inclusive, eu vi até no Instagram do senhor apoiando o Nicolas para presidente da Comissão da Educação, um jovem, né? Não sei qual que é a idade dele certo, mas um jovem tomando a posição, 23 anos. tomando a frente de uma comissão, né? Como é da educação e fiquei assim, empolgado com a juventude que vem por aí, disposta a tratar dos assuntos da política, renovando todo o quadro, todo o cenário político e acredito que esse seja o caminho. Além do Nicolas, lá nós temos aproximadamente uns 10 jovens com idade inferior a 30 anos na Câmara dos Deputados. Isso é muito importante porque eles transmitem energia, transmitem ação, transmitem vontade política e não estão com aquele vício, né, dos políticos viciados e corruptos que nós temos no país, uma grande parte. Sim, exatamente. bom, professor, puxando um pouquinho agora para o nosso terreno, né? A gente está chegando aqui nos minutos finais, só para a gente ir se orientando, mas eu não poderia deixar de perguntar para o senhor qual a visão que o senhor tem
como parlamentar, como atuante na política brasileira, sobre, assim como eu perguntei sobre Aparecida, o cenário político de Aparecida, como o senhor vê o cenário político do estado de Goiás e do Brasil, governo federal? Olha, E sua avaliação do senhor? o cenário político de Goiás está bem, né? Nós temos hoje um governador eficiente que procura trabalhar, extremamente sério e, pelo que eu saiba, não é corrupto, né? Não é corrupto. E é um cara, assim, que tem uma visão fantástica de gestão, coisa que todo mundo achava que não tinha, né? Mas ele tem uma visão fantástica de gestão e tem feito um governo muito bem acentuado. Eu não votei no Ronaldo Caiado, nem no primeiro mandato, nem no segundo, porque eu votei. No primeiro mandato, meu partido estava coligado com o Daniel Vilela, e no segundo mandato, o meu partido estava coligado, tinha o seu próprio candidato, que era o Vitor Hugo. Sim. Né? Então, eu não sou eleitor do Ronaldo Caiado, já votei nele como presidente, a primeira vez que ele se candidatou lá em 1988. Depois votei nele 2 vezes para deputado federal, mas realmente é uma surpresa agradável tê-lo como governador e fazer um trabalho de essência no estado de Goiás. Será que ele vem como presidente E em agora ele está querendo voos mais 2026? altos. Eu acredito que, caso o Bolsonaro não possa ser candidato, hoje ele está inelegível, mas em 2026 poderá não estar. Caso o Bolsonaro não seja candidato, ele é uma grande aposta para o futuro do país, que é a eleição de presidente em 2026. Embora a gente tenha muitos nomes bons na direita, né? Mas ele é uma das referências e tem o meu aval para que, caso o Bolsonaro não seja candidato, poderíamos estar juntos em 2026. O nome do Caiado vem aparecendo nos noticiários cada vez mais, sendo apontado como forte candidato para as corridas eleitorais de 2026. E o governo federal? Olha, o governo federal, infelizmente, nós temos um governo acéfalo, né? Uma administração horrível, né? Uma gestão capenga, cheia de problemas. E diziam que o Bolsonaro falava demais, né? O Bolsonaro falava muita coisa porque ele era assim, mas ele não falava coisas que prejudicam o Brasil, ele não falava coisas que prejudicam a população, era o jeito dele. Enquanto que o nosso presidente, eu não sei se é falta de conhecimento ou é mesmo por atrofia administrativa, ele fala uma besteira atrás da outra. E isso é ruim para o país. Nós hoje não somos bem vistos internacionalmente. Hoje a administração dele é pífia, né? A administração dele é pífia aqui no Brasil. Então isso é preocupante. Então nós temos uma preocupação muito ampla a nível de governo federal. Ok. Sim, professor, só uma pergunta aqui, uma curiosidade. O senhor, ao longo desses 6 anos que o senhor tem de mandato, qual o valor somado que o senhor empenhou para Aparecida de Goiânia? O senhor tem uma estimativa sobre isso? Assim, Olha, especificamente para para Aparecida. Aparecida, foram 284 milhões no primeiro mandato. Agora, no segundo mandato, acreditamos que ainda não foram empenhadas todas as emendas, porque desse ano ainda não foram todas empenhadas. Mas se todas forem empenhadas, nós vamos ter aí mais 36 milhões até 2024. É um excelente número, né? Muito número. Só precisa ser bem administrado, né? 320 administrado, milhões. né? Só Para construções de pontes, construções de viaduto? Não, nós tivemos a maioria dos nossos recursos foi para a conclusão da Chácara São Pedro, 62 milhões 970, foi para equipar o HMAP, 36 milhões. Esse dinheiro, inclusive, não é meu, não é emenda minha, mas era um dinheiro que estava lá esquecido, deixado por Hilder de Moraes, que não era senador, perdeu na eleição passada. Nós fomos lá, resgatamos, né? Resgatamos 36 milhões. Com esses 36 milhões, nós ocupamos todo o HMAP. O outro valor bem alto, 27 milhões e meio, foi para o Agenor Modesto, outro conjunto residencial que nós começamos e concluímos pelas mãos do professor Alcides. Porque as construções, quando não há um acompanhamento, quando não há um interesse muito grande, lá no governo federal, demora o repasse. Você faz a tal de medição, essa medição vai para a Caixa enrola, não passa para Brasília, aí o cara vai enrolando e não paga. E comigo, eu peguei o Agenor Modesto no alicerce e consegui concluir no mesmo ano. Nós inauguramos o Agenor Modesto em 2021.
Era para ter sido inaugurado a Praça São Pedro, a Chácara São Pedro, que são 900 apartamentos, em 2022. Mas como o povo lá era meio comunista, né? Resolveram não deixar o Bolsonaro vir inaugurar. Aí, quando foi no dia 30 de janeiro de 2023, veio o governo Lula. E foi um dia que houve um bate-boca muito violento lá entre eu e os militantes do PCdoB e de outros partidos idiotas de esquerda, porque eles estavam afirmando que aquela construção foi o Lula que fez em 30 dias. E eu disse para eles que nem se ele tivesse uma varinha mágica, ele não dava conta de fazer 900 Se fosse apartamentos. construção chinesa, né? 900 apartamentos em 30 dias, né? Então, aí eles apelaram comigo, me vaiaram, e eu sorri, né? E dei o meu recado, dizendo a eles que eles eram extremamente burros, né? De pensar aquilo, que a população que estava lá não pensava desse jeito. Os moradores que estavam lá ficaram calados, porque todo mundo sabia que eu estava falando a verdade, né? Porque aquilo lá foi feito a 4 mãos, e para você ter uma ideia, o governo que aí está abandonou a Constituição em 2010. Eu peguei a Constituição em 2019. 9 anos depois, peguei, paguei a dívida deixada por volta de 30 milhões, pagamos mais 30 milhões para concluir, não deu certo a conclusão. Aí nós terminamos, colocamos 2 milhões 970 e concluímos a obra, está perfeita. Hoje moram 900 famílias que têm realmente um teto. Maravilha. Professor, eu queria puxar aqui um pouco a corda para o meu lado. Como eu falei anteriormente, nós temos um projeto que é voltado para animais de rua e animais de pessoas que têm baixa renda. Nós temos um projeto que coloca comida para gatos e cachorros, mas a gente sabe que não é o principal problema. Por mais que a fome é complicada, tanto para um ser humano como para qualquer animal, a gente não consegue resolver o problema no geral. A gente consegue dar um alimento para ele naquele momento e daqui a pouco a gente tem outros critérios, outras medidas a ser tomada. A gente tem ali no Polo Industrial de Aparecida uma área enorme que foi cedida para algumas empresas. Agora puxando, claro que vamos esperar o senhor ser eleito, mas puxando um compromisso com o senhor acha que há uma condições de fazer uma clínica veterinária pública para atender esses animais de rua, ou do pessoal que tem baixa renda, ou naquela região ali do polo industrial, ou em outra região? O senhor pode fazer esse compromisso com a gente? Olha, eu não vejo nenhum problema de nós fazermos uma clínica veterinária para fazer um atendimento dos animais. Mesmo porque é uma necessidade premente. Hoje nós temos uma população de aproximadamente 120 milhões entre cachorros e gatos, né, no Brasil. E aqui em Goiás não é diferente. Eu não tenho os números de Goiás, mas acredito que os números sejam extremamente altos. Sim, e vem crescendo. Agora, antes de fazer essa clínica, eu preciso cuidar da saúde do meu povo, que é o povo de Aparecida. Nós precisamos, então, de adequar as nossas UBSs, de fazer com que elas funcionem. Hoje funciona até 5 horas da tarde. A minha ideia é levar até 20 ou, no máximo, 22 horas para fazer o atendimento preliminar, aquele atendimento básico, para não sobrecarregarmos as UPAs nem os CAIs. Porque o que está acontecendo hoje é o seguinte: não tem atendimento nas UBS, todo mundo vai para as UPAs. Aí as UPAs ficam superlotadas, não tem condição de fazer um trabalho sério, um trabalho adequado. Então, esse ano, o que eu fiz? Em vez de eu mandar dinheiro Pix, eu mandei equipamentos para a cidade. Eu estou equipando todas as nossas UBSs e todas as nossas UPAs e os 2 CAIs que nós temos. Qual que é o meu objetivo em fazer? É equipar essas unidades de saúde. É fazer com que a saúde possa ser cuidada com 4 mãos, com carinho, com determinação, né? Além disso, nós queremos fazer uma maternidade na cidade de Aparecida. Nós não temos maternidade, né? Em 2019, eu coloquei 50 milhões para fazer uma maternidade Aparecida. Mas aí veio a pandemia. O presidente me pediu para que eu refluísse da minha emenda e deixasse para aplicar na Covid. Uma coisa extremamente necessária. Concordei. E quero, se eleito prefeito, se Deus quiser, fazer uma maternidade decente na cidade, para poder atender a nossa população. Só descontraindo um pouco aqui, uma pergunta, quando eu falei que vim aqui, o pessoal falou para não perguntar, não era a hora e tal. Mas o senhor na juventude foi jogador de futebol profissional, professor?
Porque... Ele queria Não, esse porque assunto mais que queria, porque é tudo. o seguinte, por onde a gente vai, tanto no estádio, quando em Aparecida de Goiânia, do campão, do campão ali, do futebol raiz, ao futebol de campo, quadras, a gente vê os patrocínios das suas empresas. Então a gente sabe que o senhor é um amante do futebol. E eu queria saber de onde vem esse amor pelo futebol. O senhor foi jogador? O senhor quase foi jogador? Como é que é Na essa época história? da minha juventude, o futebol profissional não tinha valor, né? Não se ganhava dinheiro. E realmente eu fundei uma equipe chamada Esmeralda, que foi em 1970. Funcionou de 70 até o ano 2000. Por que até 2000? Porque eu fiz um compromisso comigo mesmo que quando eu completasse 50 anos, eu não teria mais vitalidade para jogar um campão de futebol, né? Um futebol de 11 do Campo Grande. Mas o senhor joga até hoje, né? Eu jogo até hoje, quando sobra um tempinho, ainda pratico o esporte. E olha que sou goleador ainda, viu? Ah! Faço muitos gols, né? Nós vamos marcar futebol, vamos ver. Vamos. Eu quero ver, hein? Jogar eu não jogo, não, mas eu fico na torcida. Não, depois eu posso até mandar alguns gols que eu tenho marcado ultimamente. Eu aí vi pra algo. vocês verem. Eu perguntei, eu falei, será que ele jogou profissional? Porque base ele tem. Eu sou apaixonado por futebol, gosto muito de futebol, e desde os anos 70 que eu patrocino o futebol de várzea, futebol amador. E hoje, além de patrocinar o futebol amador, eu patrocino também várias equipes profissionais do nosso estado. Já patrocinei o Atlético, já patrocinei o Qual é o time do coração? O meu time de coração é o Atlético Clube Goianiense. Né? Dragão? Dragão Campineiro. Papai né? também era. Também, né? Hã? Foi um dos dirigentes do Atlético? Fui dirigente do Atlético, hoje sou conselheiro, né? No Atlético nós temos um time de 20 conselheiros da década de 70 e eu sou um deles, né? Então hoje a gente sempre está lá, rente com o Atlético, ajudando no que pode. Infelizmente eu não disponho de tempo mais de assistir os jogos, Uhum. né? Mas a minha família, com raríssima exceção, quase todos são Eu atleticanos. vou dizer que o senhor não é só amante do futebol, como do esporte em si, né? Que eu vi o senhor jogando uma capoeira também esses dias. Ô, ali. gente, como é isso? Capoeira. Aí Que coluna é essa? O senhor tem que contar mais do meu. alguém me falou assim, mas você com 70 anos fazendo essa atrocidade, eu falei, não, eu faço exercício todo dia, graças a Deus, sou muito saudável, né? Muito saudável. Eu jogo no sábado que eu disponho de tempo, eu jogo 2 horas futebol. Lá no nosso time, lá no nosso espaço lá, é 10 ou 2, quer dizer, nós fazemos um time, eu faço um time, você faz outro. Se o meu fizer 2 gols, o seu sai, e se o meu tomar 2 gols, eu saio, né? E eu procuro fazer um time bom, porque dificilmente eu saio. Aí o senhor fica ali na banheira esperando para poder. É porque não só sai, não tem banheira, né? Eu fico ali tranquilo, né? Esperando a Esperando a bola chegar. oportunidade, né? De concretizar. Bom, meninos, assim, não querendo tirar do assunto futebolístico, né? Ah, que não, agrada não tira. todo brasileiro, Ah, e principalmente os 2 rapazes, né? Vai embora, né? Vai embora. Professor, estamos entrando já nos 10 minutos, já entramos, na verdade, nos 10 minutos finais, e eu não poderia deixar de trazer uma pergunta extremamente importante. Como o senhor bem falou, do seu envolvimento, patrocínio com times, esse cuidado com diversas áreas da sociedade, o senhor, por muitas vezes, como é sabido de todos, apoiou diversos vereadores em Aparecida de Goiânia. E muitos desses acabaram trazendo, eu acho que essa palavra correta, tendo uma ação ingrata com o senhor. Como é que o senhor vê isso nesse processo eleitoral que nós vamos entrar daqui? A corrida eleitoral começa daqui uns dias e nós vamos terminar esse programa com uma novidade boa que o senhor vai contar. Mas como é que é isso, professor? Olha, infelizmente a área política é a área onde há mais ingratidão, traição, é onde há muitas, né? Porque a maioria dos políticos pensam realmente só em dinheiro. Infelizmente, isso não é só em Aparecida, é no Brasil inteiro. Você vê aqui a confusão que eles estão aprontando com esse prefeito de Goiânia, né? Uhum. O que os vereadores fazem e tal, é aquela chacota toda. Isso só atrapalha o progresso da cidade. Então, em relação a essas traições, infelizmente, nem Cristo, né, se livrou da traição. Quem sou eu para dizer que nunca fui traído, ou nem você traído? Mas o senhor vai ter que conviver com muitos Judas, né?
Infelizmente. Tá preparado Na para política nós isso? temos muitos Judas. Estou sim, estou preparado, sabemos separar o joio do trigo e vamos procurar sempre fazer a coisa certa. Então, olha só, antes do senhor. Já estamos chegando realmente no finalzinho. Inclusive, o professor Alcides abriu a agenda dele hoje, sexta para nós, na noite, cheia de compromisso, Cheio de né? compromisso. Então, assim, a gente dá muito valor para esse momento aqui conosco. Certo. Então, antes da novidade do senhor, só entrando nos momentos finais. Então, para você que está aqui acompanhando a gente, eu vou usar a live também aqui do professor Alcides. Você que também está aqui acompanhando a gente. Então, olha só, pessoal, nós estamos chegando nos momentos finais do nosso programa. Eu gostaria de deixar aqui o nosso agradecimento aos nossos apoiadores, né? Em primeiro lugar, a X-Level, que cedeu esse espaço, que estamos aqui promovendo, um estúdio incrível. Se você tem intenção de gravar podcast, de produzir aulas e precisa de um espaço com profissionais competentes, aqui na X-Level você vai encontrar. Também gostaria de agradecer ao nosso apoio do Agropop Vila Brasília, porque eu fui procurar ele no Instagram, deu Avenida uma Rudá. trabalheira, porque tem 1000 Agropop. E na Vila Brasília temos duas, temos a da Avenida São Paulo, temos também a da Avenida Rudá, que é a nossa parceira da Avenida Rudá. Isso, então se você Próximo precisa... do bazar do professor Alcides, bem próximo ali. Se vizinho. você precisa cuidar do seu pet, no Agropop você tem todos os itens e equipamentos necessários, também contando com profissionais de qualidade. E fazendo o nosso jabá também, né? Então, vocês estão aqui, gente, esse episódio vai estar disponível no Lente Aberta, tá? Vai estar disponível tanto no YouTube, quanto também alguns cortes e as divulgações oficiais no Instagram do @_lenteaberta. Você gosta de arte? Pode me acompanhar no meu pessoal, @Stephanie Godoy, eu falo sobre arte lá. Felipe? Bom, queria agradecer ao senhor, professor, de coração, pela oportunidade de ter vindo aqui nesse momento conversar com a gente, explicar os seus projetos futuros para Aparecida, dizer que eu acompanho a sua trajetória na política e acredito que o senhor vai fazer realmente uma boa administração. Se for da forma como que o senhor fez com as suas empresas, já é de sucesso. Se o senhor puder trazer esse conhecimento, essa experiência para a política, né? Porque hoje o senhor está no âmbito do legislativo. A gente sabe que o executivo é um pouco diferente, mas eu desejo ao senhor muita sorte nessa trajetória, que o senhor saia dessa eleição vencedor e que, se precisar do meu apoio, pode contar comigo, da TT também, tenho certeza, porque nós empenhamos em tratar de assuntos relevantes à sociedade. Então, se nós temos o seu apoio, se nós temos o senhor dedicado para estar tratando desse assunto, eu acho que é o melhor caminho. Hoje o senhor é o melhor nome para estar cuidando de Aparecida. E desejar ao senhor muito boa sorte. Professor, mandaram uma pergunta aqui pra gente. O salário de prefeito também vai ser doado? Com certeza, só que o salário de prefeito nós vamos fazer uma doação diferente. Eu vou catalogar todas as entidades filantrópicas da cidade e farei uma divisão em 10 parcelas. Quer dizer, se lá tiver 50 entidades, esse ano eu dou para 10, esse mês eu dou para 10, no mês seguinte eu dou para mais 10, depois eu dou para mais 10, até chegar aos 50. Quando chegar, nós voltamos para aquelas e vamos fazer o mesmo trabalho. Quer dizer, durante o tempo que eu for prefeito, o meu salário também será doado para as entidades da cidade de Aparecida. Gente, fica a dica. Você que é parlamentar, você que é prefeito, se espelhe em professor Alcides e faça o mesmo pela sociedade brasileira. Doe seu salário. Isso é incrível. Professor, antes de nós terminarmos, antes de eu fazer meu agradecimento oficial ao senhor, qualquer novidade, a gente tem um evento que está surgindo, o lançamento da pré-campanha. Conta pra gente. Olha, a pré-campanha nossa será lançada no próximo dia 20 de abril, né? No próximo dia 20 de abril, vai ser um sábado, nós vamos fazer um trabalho, convidar todos aqueles parlamentares que nos apoiam, da Câmara Federal, da Câmara Estadual. Os traíra, não. Aqueles que não puderem ir, nós vamos gravar um videozinho, né? Enaltecendo o nosso trabalho e apresentar para a sociedade, se Deus quiser, na época, já o nosso próximo vice-prefeito, junto na nossa chapa, e uma gama muito enorme de vereadores, que o meu objetivo é chegar aos 10 partidos e, consequentemente, ter 260 candidatos. E agradecer aqui vocês pelo esse espaço fantástico que nós passamos aqui, essa 1h10, aqui, batendo um papo, conversando, trocando ideias salutares, ideias boas,
Um programa extremamente inteligente, né? Obrigada. E eu agradecer tanto a TT como o Lipe, estamos à sua disposição, né? E quero voltar aqui assim que for eleito prefeito para a gente bater um papo e dizer o que Não, vamos professor. fazer. Já está Nós vamos confirmado voltar. para a segunda temporada. O senhor não está entendendo, o senhor já está confirmado para a segunda temporada. Essa é a primeira Ronaldo, tem temporada. trabalho para o Ronaldo. Essa é a primeira temporada que nós estamos fazendo. São 16 episódios, professor. Vamos tratar de diversos assuntos, mas estamos já planejando a segunda temporada. E o senhor é bem-vindo aqui. As portas estão abertas para o senhor. 16 não é um número suficiente para falar de tudo que Tudo que deve tem que ser dito em relação ao Brasil. Bom, professor, agora é minha vez de deixar o meu agradecimento. Eu gostaria muito de agradecer ao senhor por ter disponibilizado estar aqui conosco numa sexta-feira à noite, mesmo sabendo que o senhor também tem outros compromissos. Eu gostaria de agradecer a sua equipe que está aqui com a gente, né? Todo o pessoal aqui que está aqui nos bastidores acompanhando, todos extremamente gentis, e eu desejo toda a sorte, toda a bênção, todas as vibrações do universo, iluminação divina, para que o senhor faça uma excelente campanha, para que o senhor chegue ao final e tome posse como prefeito de Aparecida, porque Aparecida merece ser bem cuidada, e o senhor apresenta uma proposta muito bonita para Aparecida. Obrigado, TT. Mais uma vez, obrigado, Lipe. Estamos aí à disposição. Obrigada. Antes da eleição, nós vamos tentar te chamar aqui para falar de política, mas depois da eleição vou destinar um episódio só de futebol, professor. Só Eu de não futebol. vou estar. Eita, Não, eu aí. não vou estar. Só pra Não, mas gente- ela disse que queria assistir o jogo, né? Aham. Nós Não, vamos aí eu aproveitar vou. e levar. Vamos levar Não, ela eu pra não fazer vou. as Agora de falar filmagens. só de futebol. Não, primeiro que eu nem gosto de futebol. Se fosse pra mim torcer pra alguém, eu ia torcer pro Vila. Eu já começo ruim. Já começa. Já começo ruim porque o Vila não ganha. Então, assim, gente, é difícil. É um papo que não dá pra mim. Bom, Lipe, agradecer você de novo mais uma vez. Obrigado, tamo junto. Tamo junto pra próxima. Organizar Vocês o que estão próximo. aí acompanhando a gente até agora, beijão pra vocês, valeu. E vocês estão aqui também do lado de cá que vão pegar no YouTube. Beijo grande, até o próximo episódio.